Muito obrigado, Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Agradeço imenso o convite que fez a este seu amigo e admirador. Eu realmente penso que o professor Paz Ferreira, quando compõe uma mesa, tem o cuidado de pôr lá um patinho feio ou pôr uma ovelha negra, enfim, que é para dar mais impacto a estas intervenções. Eu vou procurar não o desiludir muito, talvez o desiluda um pouco, mas enfim, eu sou todas as pessoas aqui deste painel, todas as pessoas que estão na assistência, alguns conheço já de várias encarnações, os outros que não tinham do prazer, passa a ter, é uma honra. Meus amigos, eu devo começar a esclarecer que não estou piado por problemas de politicamente correto. Não sou político, não sou comentador, não tenho qualquer ambição, enfim, que implique eleições, tenho bons amigos com eles, conto, diga eu os disparates que disser, e por isso vocês têm na vossa frente um professor universitário de formação civilística, não é? E que diz apenas aquilo que pensa, sem quaisquer problemas. Afigura-se-me que existe em torno deste tema da Alemanha uma série de confusões. Essas confusões derivam de de alguns problemas que nós encontramos na cultura dominante no Ocidente, e designadamente a ideia do predomínio da economia. Essa ideia curiosa é uma ideia que nos vem, de certa maneira, de Karl Marx, embora com antecedentes, e que tem sido retomada pelos americanos através da análise económica, chamada análise económica do direito, que, aliás, por devido respeito, é uma espécie de marxismo de segunda, não é? E que tem sido implantado aqui em todo o nosso pensamento universitário. Portanto, nós vemos as coisas em termos de relações económicas. Todavia, se pensarmos um pouco, veremos que a natureza humana é bastante mais complicada. Querem algo de menos económico, por exemplo, do que uma guerra. E, todavia, o século XX foi dominado por guerras. Perguntou-se à Alemanha, tem sido atribuído de resto a vários alemães, o que é que eles iam fazer depois da grande vitória que teriam na Primeira Guerra Mundial. A resposta da Alemanha foi criar um espaço de livre circulação económica. Ou seja, partimos de uma ideia, depois para uma concretização, depois ficou pelo caminho. Enfim, penso que bem, ainda bem. Por isso, meus amigos, nós temos que atentar um bocadinho noutros fenómenos que justificam talvez a atual situação europeia, e esses fenómenos têm a ver com a universidade e com a cultura. Enfim, seria impossível explicar aqui, nem que eu ocupasse uma hora, explicar aqui por que razão é que a Alemanha tem um papel cultural tão importante e por que razão é que ele passa despercebido. Os próprios alemães, os universitários alemães, não têm disso consciência, pensam que a Alemanha é uma grande potência exportadora de Mercedes, não sabem que é a grande potência do direito em todo o mundo. Porquê? Bom, tínhamos que falar um bocadinho sobre as universidades alemãs, sobre o peso das universidades alemãs, sobre a massa crítica alemã, sobre a língua alemã, porque a língua alemã é uma língua que potencia efetivamente a reflexão filosófica e a reflexão jurídica. Kant, Hegel, Marx, todos os grandes juristas pensavam em alemão, isto não é por acaso que sucedia, enfim, tínhamos que entrar por aí. Eu apenas assinalo o seguinte: neste momento nós temos códigos civis de inspiração alemã, além de vários países europeus, designadamente Portugal, no Brasil. Temos agora na China, no Japão, na Coreia, na Turquia e por aí fora. Nós podemos dizer que os ingleses ganharam a grande batalha mundial da língua, efetivamente impuseram a sua língua a todo o mundo. Os alemães ganharam a grande batalha mundial do direito, impuseram, e aqui o impuseram vai mesmo entre aspas, impuseram o direito a todo o mundo. Mas impuseram como? A Alemanha não tem poder militar, a Alemanha tem algum poder económico, mas não é pelo poder económico que se impõe direito. Do resto dos grandes contratos são celebrados em inglês e normalmente são localizados em termos de aplicação do direito. Qual é que é o segredo, digamos assim, deste predomínio do direito de inspiração alemã, predomínio que de resto obriga-nos a nós, juristas desta faculdade, a ir para a Alemanha a estudar alemão. Enfim, podia haver pior, mas é realmente um esforço grande. O segredo está na sua superioridade técnico-científica, ponto. Nós temos que admitir que o ser humano, enquanto ser, enfim, racional, é capaz de escolher entre vários modelos qual é aquele que tecnicamente é o melhor. E realmente o direito aí bate, agora tínhamos que entrar um bocadinho também nesses pormenores, eu vou poupá-los a isso. Talvez um dia a gente possa fazer aqui um grande debate justamente sobre este predomínio do direito alemão. Ora bem, então a Alemanha domina, ou tem influência em instâncias europeias, porquê? Olha, porque tem o direito melhor. Porque em discussões técnicas o jurista alemão, que aliás fala sempre muito bem inglês, está melhor preparado e consegue levar a melhor. Porque nos dossiês em que as pessoas vão para lá todas beber uns cafés e por aí fora, os especialistas alemães estão sempre bem preparados e sabem do que falam. Enfim, suponho que o Sr. Embaixador, que tem certamente experiência de trabalho nessas áreas, confirmará ou não as considerações deste seu admirador. Por isso, meus amigos, há um tipo de poder que não passa pelas armas, que não passa pela economia e que vai por via, efetivamente, cultural. Ele funciona sobretudo em momentos como aqueles em que na Europa nós, neste momento, por e simplesmente temos vazios de poder, em que os Estados estão desorganizados, em que os Estados não se organizam entre si, e quando há vazio de poder, evidentemente, quem tem um pouco de organização passa, efetivamente, à frente. Vou chamar a atenção para 2 ou 3 tópicos que, porventura, tendem a passar despercebidos neste tipo de debate. Em primeiro lugar, a história. A Alemanha passa para a história como sendo uma potência particularmente agressiva por causa das guerras mundiais. Vocês não se esqueçam que a história é sempre escrita pelos vencedores, não é escrita pelos vencidos.
Eu não estou com isso a dizer que a Alemanha não tenha tido comportamento completamente condenável, sobretudo na Segunda Guerra. A primeira discute-se um bocadinho. Mas realmente a Alemanha passa a história como sendo uma potência particularmente agressiva. Mas se nós recuarmos um bocadinho na história, verificaremos que a Alemanha tem fortíssimas razões de queixa da Europa. Eu suponho que a guerra europeia mais sangrenta, mais injusta, com mais genocídios, em que foram feitas as maiores violações de tudo o que possa ser imaginado, foi a Guerra dos 30 anos. E a Guerra dos 30 anos foi uma guerra que foi montada na Alemanha, pela França, para destruir a Alemanha, e com êxito, porque a Paz de Westfália realmente arrumou a Alemanha durante alguns séculos. E por isso não é líquido que a Alemanha seja a potência mais agressiva, mas enfim, não entrarei aqui mais tempo, até porque o Sr. General dar-me certamente aqui uma severa lição. Quanto à União Europeia, meus amigos, quanto à União Europeia temos que ser sinceros, uma vez por todas, a União Europeia é uma organização burocrática, ponto, não é? Ficamos por aqui, por reparem. A União Europeia não é uma nação, a União Europeia não é um Estado, a União Europeia não é uma comunidade de interesses, a União Europeia não tem nada, enfim, em termos de unidade política, a União Europeia não tem força militar, há duas potências europeias que terão força militar, a Alemanha não pertence efetivamente a essa lista. Então é o quê? É realmente uma organização burocrática, enfim, uns senhores, enfim, que adquiriram determinados poderes e que impõem certas regras, enfim, que são seguidas ou não, depende desta matéria. A União Europeia vai ser ativada por este problema da crise. A crise é motivada pelo euro, ponto. Reparem, nós temos sempre uma tendência para personificar a ideia de mal. Os nossos antepassados eram mais práticos, falavam logo em diabo e acabou. Nós somos mais subtis e então não falamos em diabo e então aparece a simpática Frau Angela Merkel, não é, como sendo realmente a figura que personifica o mal que anda pela Europa. De onde esta ideia, a Alemanha impõe uma política, enfim, desastrosa às potências periféricas, não é? E quem encabeça esta política toda é a Frau Merkel. Ora bem, já foi aqui referido, aliás, também pelo embaixador, que a Alemanha é o país mais controlado que existe na Europa. O sistema constitucional alemão é implacável. Não se consegue fazer nada na Alemanha sem passar por uma série de pesos e contrapesos. Neste momento, a Alemanha não tem qualquer hipótese de desenvolver uma política tipo autoritário por razões internas, além das externas, que todos nós conhecemos. Além disso, a história está sempre mal contada. Eu não sei se as pessoas se lembram, por exemplo, que a Merkel está em coligação neste momento com o SPD. Depois teve um governo, ela sozinha, e antes já tinha tido uma coligação com o SPD. Quando foi de auxílio à Grécia, o primeiro auxílio à Grécia, demorou com imensos custos sociais e humanos para a Grécia, porque o SPD não queria. E a Merkel queria ver se arranjava um entendimento com o SPD para irem lá todos, para evitar os custos eleitorais que tinha o facto de a Alemanha ir ajudar a Grécia. O SPD não foi, o SPD votou contra o auxílio à Grécia, e o resultado prático é que o CDU perdeu imediatamente várias eleições regionais por causa disso. Pergunta-se assim, então as pessoas não querem ajudar a Grécia. É óbvio que não querem ajudar a Grécia, mas não é para não ajudar a Grécia. Eu pergunto, se fosse feito aqui um referendo, por exemplo, na nossa terra, para irmos ajudar o Gabão, alguém ia votar a favor do referendo. Era o fiasco do mundo. Eu, por acaso, estava na Alemanha, quando foi do pedido de auxílio do governo do engenheiro Sócrates. E, nessa altura, uma daqueles canais de televisão particulares que fazia imediatamente uma sondagem ali entre os seus auditores, perguntou se achavam que deviam ou não se devia ajudar Portugal. E 90 e tal % respondeu logo que não. As pessoas são egoístas, não vale a pena. O ser humano é um predador, não é? Por isso é que tem que ser poder de cultura, poder de direito, poder de democracia, poder da religião, poder de educação, o que vocês quiserem, que se consegue controlar o ser humano e quando há alguma distração, temos o século XX, meus amigos, o século XX, que devia ser um século de civilização, onde foram perpetradas as maiores barbáries, em nome de ideais bonitos, mas as barbáries foram efetivamente perpetradas e isso aconteceu. Por isso, temos que estar atentos à realidade, não embarcar em modas, não embarcar no politicamente correto. O fenómeno alemão não é um fenómeno da Merkel, o fenómeno alemão não é um fenómeno de direita, é um fenómeno efetivamente nacional. Eu devo dizer, meus amigos, que na Alemanha, pelo que eu conheço, da Alemanha, enfim, conheço também outros países europeus, na Alemanha não há a mínima ideia, o cidadão alemão comum, o eleitor, o contribuinte alemão, não tem a mínima ideia de que a Alemanha esteja a exercer qualquer espécie de poder para o estrangeiro. Absolutamente nada. Pelo contrário, os alemães mostram, enfim, em conversas, nos seus entendimentos, um grande receio por tudo aquilo que representa um esforço suplementar para os contribuintes alemães. Eu devo dizer, meus amigos, que neste momento a situação política na Alemanha não é favorável para a periferia. E não é favorável para a periferia porque o atual governo de coligação que existe na Alemanha tem um programa social ambicioso e que sem um programa social ambicioso é evidente que os euros que vão ser gastos na Alemanha não vão ser gastos no estrangeiro. E, portanto, a coisa é mesmo assim. Não é? É uma pena, efetivamente é uma pena. Debatia-se outro dia na Academia das Ciências de Lisboa, aliás, numa sessão aqui presidida pelo Sr. General, debatia-se, alguém suscitou, até se foi o professor, suponho que o professor Silva Lopes, dizia, mas qual é a arma secreta que a Merkel tem que conseguiu arrumar o Hollande em pouco tempo?
Eu penso que não há arma secreta nenhuma, existe uma ausência de armas do outro lado. E quando não há armas, as coisas, enfim, arrumam-se de acordo com uma certa ordem natural. Aqui até poderia ser a ordem alfabética, Ângela, mas não foi efetivamente a ordem alfabética, foi simplesmente a ordem que é ditada por uma certa postura cultural e por uma certa posição económica. Eu devo ainda dizer que, do ponto de vista da organização interna alemã, o grande problema que neste momento se desenha é o surgimento de forças de direita ou de extrema-direita anti-europeístas. A Merkel não teve a maioria absoluta nas últimas eleições, sendo obrigada a coligar-se com o SPD, porque justamente houve 4,8, salvo erro, votos que fugiram para o Partido da Alternativa, que é um partido, enfim, não é em rigor de extrema-direita, mas é um partido anti-europeísta que entende que o euro só tem contribuído para enfraquecer a Alemanha. Tem-se dito que não. Eu não sei, a demonstração não está feita. Não está feita a demonstração de que a Alemanha, se tivesse uma moeda exclusivamente sua, estaria neste momento melhor do que na posição em que atualmente se encontra. Seria uma discussão que eu gostaria de ver aprofundada pelos senhores que sabem da economia. Eu vou chegar ao fim, até porque tenho aqui uma limitação complicada de tempo, referindo o seguinte: quando se pergunta, e vê-se aqui pelo texto desta conferência, Alemanha europeia, eu responderia não, Alemanha alemã. E depois Europa alemã, eu digo não, Europa, coisa nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente.